eles veem esses capangas apontando pro alto de um prédio. Então o Arthur e o Dutch vão até o jardim desse prédio pra verificar o local. E lá eles ouvem alguns O'Driscolls dizendo que eles tinham um atirador de elite no topo do prédio, que estava pronto pra salvar a vida do Tom. Cara, então o Arthur vai Morgan sozinho até o topo do telhado, e lá ele sai numa briga de facas com o atirador. Mas felizmente ele acaba levando a melhor, e depois assume a posição do sniper, pra que ninguém suspeitasse que eles tinham sabotado o plano, e também pra garantir que o Comey só sairia dali sem vida. E depois do xerife falar um por um todos os crimes que ele cometeu, o Comey ainda dá uma debochada da cara dos policiais. Só que logo em seguida o Dutch e a Sage rendem os capangas que iriam salvar ele, e depois o Comey vê o Arthur fazendo um sinalzinho de tchau lá de cima do prédio, o que deixa ele totalmente desesperado, já que ele tinha acabado de entender o que tinha acontecido ali, e que dessa vez não tinha como ele escapar da sua sentença. Prosper. Gentlemen, are we ready? Colm O'Driscoll, may God, in his infinite wisdom, have mercy upon your soul. Whenever you are ready. Cara, eu lembro que eu tinha chegado nessa parte do jogo aí. Finalmente, e eu ainda estava no acampamento ainda. Depois disso, a da Sage primeira fica tão feliz cidade. pela vingança que ela não aguenta e mata os dois O'Driscolls que eles tinham rendido, iniciando um tiroteio na praça da cidade, que estava cheia de O'Driscolls escondidos por todo lugar. Mas o Arthur ajuda o Dutch e a Sage usando um rifle de precisão, e os três eliminam toda a gangue dos O'Driscolls que estavam lá. E só após isso, o Dutch e a Sage E eu fogem de ficava carroça, e o Arthur puto, volta pro acampamento porque de eu cavalo. tinha que E andar chegando pra lá, caralho Tim diz ao pra Arthur poder que chegou sair uma do carta pra ele. E ao acampamento, abri-la, do ele primeiro descobre que essa acampamento carta era da Mary, para as cidades. aquela ex-esposa do Arthur que a gente tanto ajudou Não, eu tô durante falando o pra jogo. você, E na carta mano. ela disse que ela estava esperando pelo dia em que os dois pudessem viver juntos. Eu Assim tô como te eles falando, conversaram cara, naquele encontro em uma San das Denis. partes Mas, que eu infelizmente, ficava acabou mais vendo nos puto jornais toda aquela era confusão porque que o eu Arthur nunca arrumou na saía prisão pra do resgatar o John. acampamento. E por isso ela percebeu Eu tô que o falando Arthur pra não tu, queria você não tá mudar, e os dois acreditando? não queriam ficar juntos e ter os seus felizes para sempre. Então ela decidiu seguir em frente e abandonar Eu o tô Arthur de falando uma pra vez por vocês. todas. E aliás, a Mary diz na carta que ela sabia que É dentro só do você Arthur voltar tinha a um live homem com lá, um coração cara, que eu muito jogava bom. Red Mas Dead, infelizmente mano. o seu lado mal era ainda maior. Mas enfim, Um pra dia eu demonstrar vou que ela pegar pra realmente poder ver queria isso aí, esquecer o pra Arthur, ela envia mostrar pra junto à vocês. carta uma foto de quando eles eram novos e uma aliança que o Arthur deu pra ela quando eles eram jovens. E a Mary também deseja que um dia o Arthur possa encontrar alguém tão apaixonado quanto ela era, pra poder usar aquela aliança junto com o Arthur, e que também o Arthur possa viver feliz com alguém, assim como os dois tinham vivido felizes quando eram jovens, e também como ela planejava viver feliz com o Arthur se ele tivesse abandonado o crime. Mas agora ela seguiria o seu caminho e esqueceria pra sempre o Arthur. E essa carta, junto com aquela conversa da irmã Calderon, fazem o Arthur refletir muito sobre os rumos que a sua vida estava tomando. No dia seguinte, o Leopold diz ao Arthur que ele emprestou dinheiro a mais algumas pessoas da região, e ele pede para que o Arthur vá até essas pessoas para cobrar as dívidas. E o primeiro devedor é o John Weathers, um desertor do Fort Wallace. Chegando até o local que ele vivia, Eu vou falar pra o você, John diz ao depois eu Arthur vou que mostrar, ele não tem mano. dinheiro para pagar a dívida, mas que ele pode dar Com alguns você lá, suplementos que ele a guardava live pro lá de inverno Red como forma Dead. de pagamento. E ele também pede ajuda pro Arthur porque o pessoal do Fort Wallace estava caçando ele. E o Arthur deixa claro que ele não estava lá para ajudar ninguém. E logo depois dele falar isso, o pessoal do exército aparece e tenta matar o John. E como o Arthur estava no meio do tiroteio, ele acaba ajudando o John a matar todo aquele exército que estava lá. Só que no meio de tanto tiro, uma bala acerta o lampião da carroça e bota fogo nela, queimando todos os suplementos que o John tinha guardado pro inverno. Mas ele nem liga muito pra isso e chama logo a sua esposa grávida que estava escondida atrás da pedra pra verificar se ela estava bem. E vendo aquilo, o Arthur se lembra da carta da Mary e da conversa com a freira. E com isso ele fica bem tocado com a situação e decide ser uma pessoa melhor. Tanto que depois o John oferece um broche pra ele como forma de pagamento por ter salvado a sua vida. E o Arthur decide simplesmente perdoar a dívida e esquecer tudo aquilo que aconteceu. Logo depois o Arthur vai até uma mina pra procurar mais um devedor, chamado Arthur Londonderry, um trabalhador das minas de Annesburg. Chegando lá, um empregado diz que o Arthur chegou atrasado falando pra e que o vocês. Londonderry já tinha morrido há muito Uma tempo das atrás, paradas que eu e se o ficava Arthur puto, quisesse cara, cobrar a era dívida, isso que eu ele tô teria falando pra que ir até a vocês. casa da família do Que eu Londonderry. fazia Indo até a casa, o Arthur vê o filho do coisa Londonderry e eu não a sua saía esposa. dessa E durante a porcaria conversa entre os dois, a desse mulher fica muito desse puta com o mirante Arthur, Rolchói porque por aí. causa do dinheiro Eu que o tinha Leopold que andar emprestou, de seu cavalo marido acabou do morrendo de mirante tanto trabalhar lá pra pra tentar casa do pagar a caralho, dívida. velho, E, de aliás, ele acabou cavalo.
morrendo e deixando É ela isso aí que eu viúva e o seu filho falei sem pra pai. vocês, Nesse você não tá momento, o Arthur tem acreditando? a certeza de que todo aquele esquema de agiotagem Pra era mim, errado, você e que ficar trazia naquele diversas naquele consequências maldito ruins para as larrancho lá o famílias. jogo Então, o inteiro. Arthur decide perdoar Você essa fazia dívida e dar quando dinheiro saía pra de ajudar lá. a família. E no final ela fica muito agradecida, mas ela diz que se eles tivessem perdoado a dívida antes, eles teriam evitado a Agora morte que do eu seu tô marido. descobrindo E que depois você disso, o sai Arthur de volta lá. pro acampamento triste e bravo. E lá Vendo ele pega o a Leopold história. e faz ele juntar todos os seus pertences, pra depois expulsar ele da gangue pra sempre, acabando de vez com todo aquele esquema Eu de vi, agiotagem. mano. E tudo isso é porque o Arthur percebeu que o Essa Leopold parte sempre ali, ó, é aquela parte ali, inclusive, a que o menor ali era enforcado ali e que tinha que deixar o cara morrer. Na época, eu achava, né, que era pra libertar o cara. E eu atirei na corda pra soltar o cara. Tá ligado? Só pra você ter uma ideia. Só pra você ter uma ideia, cara. Eu tô gastava falando pra dinheiro você, pra mano. famílias pobres que não podiam pagar pela dívida. E por mais que toda a gangue fosse de pessoas ruins, o Arthur Ó, diz que aquelas pessoas que pegavam dinheiro eram aquela pessoas missão boas, que não lá, mereciam. aquela missão, por exemplo, que na teoria já era pra você estar no acampamento perto de St. Daniels, que o menor rouba a tua bolsa. Eu já tava indo pra St. Daniels e eu estava no curral, e nessa missão que tem que correr atrás do garoto, eu fiquei puto falando que o garoto tava usando speed hack. Que o garoto corria pra caralho. E eu ainda estava no acampamento. Ainda. Sendo que na teoria, no jogo, já era pra me estar morando na mansão perto de St. Daniels. E eu não tinha nem feito essa missão ainda. E eu já tinha sido roubado pelo garoto. E eu tava lá nesse acampamento aí que vocês estão falando ainda. No primeiro acampamento. Pra você ter uma ideia. Aí eu descobri que essa missão você faz quando você chega perto de St. Daniels. Pra sempre da gangue. No dia seguinte, finalmente o Arthur vai conversar com o Chuva Caindo sobre as tretas do exército. E o Chuva Caindo diz que na verdade um coronel do exército, como é que eu tô chamado Henry confundindo, Favors, cara? já tinha ido na tribo e se vingado Joguei no pra mesmo caralho dia o que eles jogo. atacaram o barco. E que inclusive os homens do Favor tinham sequestrado 2 mulheres da tribo deles. E aliás, esse coronel Favors era responsável por cuidar, entre aspas, da reserva indígena onde os Wapiti moram. E antes Eu que tô você se falando pra pergunte você, pô, por que você o não tá exército fazia isso acreditando? tudo com os índios, na verdade é porque enquanto Levíticos era vivo, ele fez uma oferta Ou tu generosa para que o sofreu um coronel Henry bullying Favors que expulsasse tu os índios da reserva. E em experienciou, troca desse favor, ou tá ele receberia confundido uma alta mesmo. Eu quantia tô em falando, dinheiro. cara, E não como tô o exército não confundindo, podia mano. simplesmente tirar os índios da reserva, eles ficavam fazendo maldade com os índios para que eles reagissem contra o exército. E assim eles poderiam Só se iniciar tu uma guerra ficou com os dando indígenas voltas em e ter uma St. desculpa para Daniels e expulsar não os fez índios as daquelas missões terras. principais. Mas enfim, nesse encontro Caralho, Chuva Caindo dá cara, uma lição eu de tava moral no falando, Arthur, dizendo mano, que a tribo dele era toda totalmente vez que contra você guerras, chegava e que no guerra não leva a lugar acampamento, nenhum. alguém E te ele também pede um percebe que favor. o Arthur Eu tava saía muito da. doente. Eu Então, ele terminava diz que de ele vai tentar fazer, fazer alguma coisa pra curar fazia essa um doença favor do pro Arthur. cara, E depois da conversa, o aí capitão Lyndon saía Monroy explorando aparece as e diz que cidades. precisa conversar um assunto sério com Voltava, o Chuva alguém te Caindo. pediu um E esse favor. capitão também fazia parte Te do pediu exército do eu fui coronel fazendo Favors. todos os Porém, ao favores, contrário cara. do coronel, o capitão Pô, tinha uns Monroy favores que você realmente tinha que ir era lá alguém na casa do honesto e queria caralho. a paz entre o exército e os índios. Com isso, os três montam nos cavalos e saem É que andando, não faz já que o sentido, Chuva rapaz, Caindo a queria história levar do o Arthur jogo, pra um pô. local Em sagrado. cada E no capítulo meio do muda a caminho, o capitão localidade. disse que o prefeito de Saint-Denis já deu Acho que permissão você para tá que a companhia confundindo de com história. petróleo Ele disse Leland que não começasse a fazia as perfurar a principais, reserva para ficavam extrair fazendo o quest petróleo. E secundária curiosidade, mesmo que a no ideia Mirante. primária tenha sido do Colonel, com a morte dele, a empresa que ele tinha parceria, que é a companhia de petróleo Leland, assume o plano. Caralho! Pressionar o governo Porra, por eu causa vou do adivinhar o que, petróleo. que é Mas, missão enfim, depois principal, o que, que é capitão vai missão embora, o Chuva secundária, Caindo para um cara. lugar pra pegar algumas Eu ervas pro estava Arthur jogando o beber, a fim de jogo, conseguir cara. curar sua doença. Ah, mas E você depois, não fez finalmente, missão os dois principal, chegam você ao tal fez missão lugar secundária. sagrado. E lá Mas eles porra, percebem que o local tinha era sido pra ser destruído por então. alguém, Por que deixando que o Chuva jogo Caindo falou, ó, muito bravo. Tanto que ele pede pro acabava Arthur todas as ajudá-lo missões a então achar e Lupo, focava que é um só na cachimbo principal. cerimonial que ele Tipo, usa. ah, Só que andando pelo você, local, Arthur o descobre cara um ficava acampamento do tentando te exército, lembrar que deixando você evidente fez que fazer a quem missão destruiu a cabana principal. foi o exército, e que eles Ué, estavam cara. em posse do cachimbo. Então, o Chuva Caindo pede pro Arthur ir até Caralho, lá e eu recuperar o sabia cachimbo que a sem missão matar branca ninguém, era pra a missão evitar maiores secundária. problemas.
Então o Arthur vai Caralho! até silêncio e rouba o Porra! cachorro, e depois devolve Eu ele tenho que pro saber Chupa agora. Caim, que fica Nunca muito joguei feliz o por jogo. Arthur Vou fazer isso sem jogar. matar ninguém. Não, pô, Alguns mas a dias missão depois, o Arthur se branca encontra é com missão Lincoln Roy na secundária. reserva. A missão Só que o amarela Arthur começa a ajudar a fazer é o missão trabalho. E lá ele principal. explica que como A o azul Colonel tinha um é acordo missão com o exército pra pacifista. eles A expulsarem os preta índios, o Coronel é Favors missão tava barrando as entregas de secreta. medicamentos e Caralho. vacinas na reserva. Com a Porra, desculpa de que velho. os índios quebraram algum não tratado é. de paz. Só que detalhe, Caralho. os índios não fizeram nada de errado. Eu Ou sou seja, o burro. objetivo do Eu Coronel sou burro por Favors não era de saber que a... os índios Ah, toma no acabariam cu também, adoecendo Lucas. e ficando cada vez mais Porra, fracos. toma E assim no cu eles também. poderiam chantagear os Eu nunca indígenas joguei pra o jogo, eu eles tenho que saber o que assinassem é um missão novo principal, acordo o que é com governo, secundária. para assim, finalmente, Porra, eles aí sim, abandonarem mano. aquelas terras da reserva. Top. E sabendo de Lógica tudo isso, 2. Lindon pede pro Arthur recuperar as vacinas Lógica e medicamentos 2. de uma carroça do exército. É. Com isso, o Arthur vai até lá. Você nunca jogou o jogo na vida. Você vai saber o que é missão principal, o que é missão secundária. Downs, que de novo tava tentando vender os seus trabalhos de companhia. Com isso, o Arthur se aproxima e um trabalhador da mina faz uma piada com Mano, ele, eu não porque vou pelo nem, seu eu rosto não dá vou pra perceber nem, que ela na tinha moral, pegado algum eu não vou ISP. tentar Mas, nem enfim, discutir, o Arthur mano. fica triste com a situação e tenta É, se não, desculpar mano, por tudo é que ele isso aí, fez. pô. Mas a Edith É, o não próprio quer jogo nem conversar explica. com Não, ele. tá certo, Então ele mano. pergunta pra ela Vocês onde estão- estava o seu vocês filho. E estão ela responde certo. que ele estava trabalhando Eu na estou mina, errado. sofrendo na mão do seu chefe, que por não gostar do Chegava garoto, ele o um castigava mico durante o no trabalho. botão E quando o Arthur e escuta falava, isso, ele fica "Menor, muito bravo deixa e eu te depois ele dar vai até a mina. Chegando lá, o Arthur encontra os comidinha trabalhadores estorrada zoando o garoto, com que se chamava Art. Ah, E o que motivo da pariu. zoação era porque sua mãe era uma Então, mulher de favores. mano, Então já o que Arthur fica pediu com puto e jeitinho, confronta o eu vou chefe fazer dele. aqui E os dois tranquilo. acabam saindo no soco. E depois de deitar o chefe na porrada, o Arthur mano, ameaça o restante é dos isso aí, mano, trabalhadores, vocês estão fazendo eles certos, eu tô saírem correndo errado. de lá. E como o Art estava com medo dos empregados revidarem, o Arthur pede para que ele saia do seu emprego e que ele e sua vocês mãe são- se é mudem isso para aí, outra mano. cidade Tá, e recomecem a sua abre o mapa, vida. E para isso, o Arthur dá um aparece dinheiro para amarelo, ele, missões para que ele possa se principais. mudar da É cidade. isso aí, Depois de alguns dias, o Arthur volta até É isso aí. Annesburg para ver se eles tinham se mudado de lá. Tranquilo. Mas ele se decepciona ao ver que os dois ainda estavam É isso morando aí, é naquela isso aí. cidade. Então o Arthur pergunta pro Art o que eles ainda faziam ali. E o garoto diz que sua mãe falou que ela preferia morrer do que aceitar o dinheiro do Arthur, já que esse dinheiro era fruto de um trabalho desonesto. E logo em seguida, o menino diz que ele estava preocupado com a sua Legal. mãe, já que ela tinha saído para trabalhar algumas horas com um cara estranho. E ele ido convencer Mas a é Edith. aquilo lá que eu E tava com isso, falando o com Arthur dá você, mais dinheiro rapaziada. ainda pra eles. Só que o Arthur diz Um que dos ele não quer negócios que ela do o jogo que eu perdoe e achava nem é que a eles gente nunca agradeçam saía pelo daquele dinheiro. acampamento Mas que lá, na pô. verdade ele tá fazendo isso porque ele Entendeu? sofre todos os dias Aí- com um peso na consciência por ter por isso arruinado que a eu vida não deles. progredi no Então a jogo. Edith pega o dinheiro Aí eu e achava depois os que dois você entram só dentro ficava da lá. casa e começam a Eu arrumar tô as malas. descobrindo E após isso o Arthur vai que a embora gente contente muda de e com um lugar peso a menos na consciência. a Chegando cada no acampamento, o Arthur vê acampamento, o Trelawney se a arrumando cada pra ir embora de capítulo. novo. Porque não sei se vocês Agora se que eu lembram, tô mas ele é o vendo o único jogo, pô. integrante da gangue que poderia Porque pra sair e mim, voltar você sempre quando ele ficava lá. quisesse. Inclusive, E eu o Trelawney justamente disse a que ele iria poder voltar comecei a em breve. assistir E o quando Arthur os caras responde pro começaram a Trelawney mudar que de era melhor acampamento. ele ir embora de uma vez por todas e não voltar Que nunca literalmente mais, eu não porque a gangue sabia que tava um mudava de caos e acampamento. com certeza ela iria acabar a qualquer momento. E aliás, na verdade, o Trelawney tava indo embora pra nunca mais voltar. Só que ele não tinha coragem de falar isso pro Arthur. E após a despedida, o Trelawney vai embora e abandona a dá gangue. E logo em risada, seguida, o falei Charles pra tu aparece parar com com chuva isso, caindo, rapaz. que diz ter conseguido um jeito de conseguir paz, que era fazendo um acordo pessoalmente com o Coronel Favors. E por mais que o coronel já tenha passado a tribo pra trás diversas vezes, mano. dessa vez o chuva caindo acredita que ele tava falando eu a achava verdade. que o jogo e que era realmente igual queria um o acordo de Skyrim, paz. cara. Por No isso ele pede a Skyrim ajuda do também, Arthur pra escoltá-los eu nessa ficava reunião ao ar fazendo livre, já que os índios eram proibidos de missõezinha lá, portar arma secundária, de tipo, fogo, o pra meio menor que pedir manter a ajuda, paz eu entre vou as lá e tribos ajudo, e tá também ligado? com o exército. Chegando no local Aí da pra mim o reunião, jogo o só se Coronel tratava Favors, isso. o Capitão Só que Monroy quando e eu o Chuva via, caindo eu começam a tava saindo conversar. do primeiro E o coronel começa acampamento, dizendo que os índios eram pô, criminosos, indo lá e que em eles estavam quebrando os Santidério, acordos de paz fazia que eles tinham missão, assinado. Só que durante a conversa, a tosse do Arthur ataca tá ligado? e ele começa a passar Voltava muito mal. E pra que ele e não ficava interrompa só mais a isso aí. reunião, um soldado leva até uma barraca pra que ele possa Aí tem uma descansar hora um que pouco. enche o Só que saco, lá na pô. barraca, o Arthur escuta dois soldados conversando do lado de fora. E na conversa, o Arthur foda-se. escuta eles dizendo que o coronel, que ele tava Provavelmente ajudando os tava índios sem fazendo o as exército secundárias saber. E nesse momento, o Arthur em puxa áreas uma de arma luta e do rende um dos acampamento, guardas. sem E depois avançar a ameaça eles, principal. pedindo com que os soldados deixem o Aí Capitão tipo Monroy assim, fugir. E pra que nada de mal provavelmente aconteça, eles o liberam que capitão deve ter e o nosso acontecido é o grupo pega os seguinte, cavalos e vão embora do eu local. fui Só que no parar meio em do caminho,
Santi eles são Daniels, atacados por vários soldados do fazendo a exército, missão até que um deles secundária. acerta e mata o cavalo Aí do capitão, o forçando jogo eles a se esconderem entendia pelo meio da que eu floresta, tava já que chegando o lá exército pela tinha fechado principal todas as e saídas. iniciava Mas, o enfim, depois de principal. matar todo o Tipo exército, essa eles que pegam o seus garoto cavalos rouba a e tua vão até a bolsa. estação de trem. Chegando lá, o Arthur pede pro capitão ir embora daquele lugar, já que agora, se ele voltasse pro exército, ele seria Mas preso foi e isso, condenado pô. à morte. Então, o Arthur dá um pouco de dinheiro pro capitão recomeçar a sua vida em outro país. E o capitão vai embora muito agradecido pela ajuda. E após ele e o Charles irem embora, de repente a irmã Calderon, que estava esperando um trem, começa a conversar com o Arthur. E ela conta que ela se tornou missionária e estava esperando um trem pra ela ir até o México. E em seguida o Arthur começa a passar mal. E a irmã leva ele pra eles descansarem sentado em um banquinho. E nesse porque banco eles acontece um dos ficaram- diálogos mais famosos da história dos games. What's wrong? I'm dying, sister. Okay. Yeah, I got TB. I got it. Beating a man to death for a few bucks. I've lived a bad life, sister. We've all lived bad lives, Mr. Morgan. We all sin. But I know you. You don't know me. Forgive me. But that's the problem. You don't know you. What do you mean? I don't know, but whenever we happen to meet, you're always helping people and smiling. I had a son. He passed away. I had a girl who loved me. I threw that away. My mama died when I was a kid. And my daddy, well, I watched him die. That weren't soon enough. Pra quem não entendeu, nessa conversa a irmã diz ao Arthur que ele não é tão ruim quanto ele pensa, porque toda vez que ela encontra ele está sorrindo e ajudando alguma pessoa. There is also love and beauty. What am I gonna do now? Be grateful that for the first time, you see your life clearly. Sure. Perhaps you could help somebody. Helping makes you really happy. But I still don't believe in nothing. Often, neither do I. But then I meet someone like you, and everything makes sense. You're too smart for me, sister. I guess I'm afraid. There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan. E o Arthur, sabendo da progressão da sua doença, ele diz que ele tava com muito medo. Ah, vai E tomar no quem cu, diria, moleque. um dos caras Caralho, mais viado. temidos dos Estados Unidos dizia ter medo. E a irmã, ouvindo isso, incentiva ele pra que ele continue fazendo boas ações. Porra, E e se faça ele um queria ato que eu de amor chorasse, que mudará toma a no vida cu, de alguém. mano. Logo em seguida, o trem se Caralho, prepara pra viado. sair e a irmã embarca nele. e Eu se sabia despede que do essa Arthur. cena era E depois triste, vai embora viado. pro Eu México vi pra que nunca prestou mais voltar. atenção, E uma mano. curiosidade é que se você não tiver ajudado Tomar a no irmã cu, durante o viado. jogo, na verdade, quem vai se encontrar com o Arthur na estação será o reverendo Swanson, que diz ao Arthur que ele tinha parado de beber e que percebeu que tudo que ele fazia era errado. E agora ele decidiu sair da gangue por conta própria, já que ele não queria mais conviver com o Dutch, porque ele tinha mudado completamente e não era mais aquele mesmo líder que se preocupava com a vida de todos da gangue. E antes de ir embora, o reverendo diz ao Arthur que ele era uma pessoa muito boa. E após falar tudo isso, ele pega um trem e vai embora. E independente de quem aparecer na estação, o final dos dois personagens será o mesmo. A irmã Calderon ainda assim irá pro México e o reverendo Swanson também sairá da gangue. Ou seja, a gangue estava cada vez mais perdendo integrantes e se enfraquecendo. Voltando ao acampamento, o Arthur recebe uma carta da Penelope Braithwaite, aquela mulher que ele tinha ajudado há muito tempo atrás. E na carta ela pede ao Arthur para que ele ajude ela e o Bill Gray a fugirem para outro lugar e serem felizes. Com isso, o Arthur vai até uma cabana meio escondida que ela morava e leva ela até a estação de trem de Rhodes. Chegando lá, ela se encontra com o Bill e depois ela pede pro Arthur essa comprar as sobriedade é passagens só para os uma três gordura irem com até San coraçãozinho Denis, já que o derretido. Arthur seria o guarda-costa deles. Só que de repente os primos do Bill aparecem e começam a brigar com eles para impedir que o Bill fugisse com a Penelope. Deixa eu pegar uma bala aqui. Agora seria uma hora de tu jogar um pouquinho. Ah,
Ah, modo história paia, modo história paia, modo história paia. Beleza, eu joguei 2-3 dias. Ah, modo história paia. Quando eu cheguei no acampamento, mano, o jogo empacou, mano. História paia. O jogo empacou. Ah, eu fiquei, eu joguei 3-4 dias. No quarto dia, eu cheguei no acampamento, o jogo acabou o jogo ali, mano. Eu fiquei só assim. Vai na cidade, volta da cidade. Vai na casa do caralho falar com não sei quem. Volta. Ah, modo história paia.